Oh, Church of the Living God, don't you want to see something real? Graças a Deus. Vamos aproveitar então um momento especial, já também a atmosfera boa, né? Os louvores. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, né? Onde nós estamos já lendo alguns dias aqui. Apocalipse capítulo 8, e o verso 1. Escritura bem familiar da noiva do Senhor Jesus Cristo, né? Escrevendo essa mensagem, já são bastante familiarizados. Apocalipse 8, versículo 1. E quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Amém. Senhor Jesus, eu tenho lido a palavra do Senhor nessa noite, que é santa, bendita e pura, Senhor. E sei que ela não está aqui para se misturar por nada, com credo, com pensamento humano, com alguma ideia humana, alguma coisa que seja nossa, mas ela está aqui para ser expressada da maneira que o Senhor tenha colocado. Para que essa palavra pudesse ser expressada da maneira correta, o Senhor nos enviou um profeta. Esse profeta pôde olhar para as Escrituras e pôde então captar a palavra do Senhor e transmiti-la para nós na revelação, e nós poder aqui, Senhor, então como João, se alimentar dessa palavra e podermos profetizar outra vez também para os teus filhos, para a tua igreja. Estamos todos aqui, Senhor, nos alimentando do pão vivo que é a sua palavra. Agora, Senhor, eu te peço, nos ajude, circuncide os meus lábios para poder falar a sua palavra, os ouvidos dos teus filhos para ouvir e os seus corações para receber essa palavra. Esta é a minha oração e meu agradecimento no nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, irmãos. Amém. Graças a Deus. Sempre um privilégio muito grande poder estar aqui com os irmãos, né? Nesse momento especial que Deus tem nos dado. E nós começamos falando a respeito desse sétimo selo já há algum tempo atrás. E como não é um estudo assim humano que a gente faz, né? É uma inspiração de Deus. Então eu pensei que a gente ia terminar meio que logo assim a falar sobre o sétimo selo, mas eu percebo que o Espírito Santo vai sempre acrescentando algo, né? Eu saio às vezes do culto, me vem algumas escrituras e aquele pensamento de eu poderia ter falado isso, poderia ter falado esse parágrafo. Aí quem conhece ali meu carro sabe que sempre tem um papelzinho na direção ali, em cima da direção. Eu já pego a caneta e já anoto para não esquecer, né? Porque, como eu disse, é uma inspiração, não é um estudo, né? Então, estamos aqui de novo para comentar a respeito desse sétimo selo. Eu sei que hoje está bastante quente, né? Eu quase não costumo suar, hoje eu estou suando, né? Então está quente mesmo, né? Como dizia o irmão Billy Popper, dando testemunho no Rio de Janeiro, diz, não ligaram os ar-condicionado. Nós estamos sem ar-condicionado aqui, né? Mas eu creio que Deus da mesma forma vai nos abençoar, né? Com calor ou com frio, Deus vai nos abençoar por meio da sua palavra, né? Aleluia. Já tivemos culto em situações bem mais difíceis, né? Agora eu fiz uma vigília com a mocidade lá em Araranguá, num pequeno monte que tem lá na cidade, não é tão alto.
Então, porque ele não é tão alto assim, tipo o Ferrabrasa, que nós vimos ele no Ferrabrasa, né? Ferrabrasa, ele já é um cerrado já. Então lá fica frio à noite. Então fica gostoso, fica bom de fazer a vigília, né? Como lá é mais baixo, mais quente, e aí, meu Deus do céu, parecia que os mosquitos tiraram a atenção da vigília, né? Estava todo mundo lá em cima de, bom, não podemos perder, né, para o mosquito, né? Aí digo, vamos combater. O irmão Brano combateu o coração, vamos orar, mas vamos usar um repelente também para ver se a gente espanta eles aqui, né? Aí fiz todo mundo fazer uma fila e fui borrifando repelente de todo mundo para a gente poder ter a vigília, né? Então, condição difícil, adversa, já tivemos bastante, né? E eu me lembro que o pastor Vigílio, quando queria pregar sobre humilhação, ele meio nos ameaçava, lembra, irmã Zorati, que ele dizia assim, ó, uma hora dessa eu fazer o culto dentro desse valão aí, todo mundo entrando no valão. A minha cunhada, a irmã Sandra, disse que orava, Jesus não deixa o pastor Vigílio nunca fazer isso, ela tinha medo de ter que entrar dentro do valão. E é claro que nem ia fazer, né? Aquilo era só uma forma de mostrar para os irmãos que Deus não quer, né? Coisas grandes, finas, né? Deus quer humildade, simplicidade. E às vezes temos culto também dias frios, né? O calor judia um pouquinho, mas eu sofro mais com o frio do que com o calor, né? Eu começo o inverno, já fico ruim da garganta, já fico... o frio me faz muito mal, principalmente que a gente já, né, irmão Cláudio? Já perdemos, né, o telhado, parece que a gente fica pior ainda, né? Mas com a graça de Deus nós vamos seguir em frente. Amém. Eu vou dar aqui uma continuação, então, no que nós falamos na quinzena passada, a respeito do 7º selo. Nós encerramos com esse silêncio ali, né? O final da intercessão. Então os irmãos já sabem, né, irmãos, que a inspiração de eu pregar o 7º selo me veio numa ocasião agora que eu estava estudando ali, um pouquinho as palavras do grego. E aí, quando estou estudando ali as palavras do grego, me veio assim o 7º selo na minha mente. Eu pensei, eu vou dar uma olhadinha como é que está no grego, como é que eles colocam isso aqui no grego. E aí, quando eu li, fui lá na tradução, comentei com os irmãos aqui no outro culto que dizia, né? Houve silêncio no céu por quase meia hora. Isso pode ser ausência de som e também pode ser guardar um segredo, não contar nada para ninguém, né? Não falar. E nós somos crente da mensagem, né? Nós somos crentes dessa mensagem, né? E para a gente mencionar isso para os irmãos, é claro que é necessário tu ter respaldo da palavra, né? A palavra tem que dar respaldo dessas coisas. Senão, se não tem respaldo da palavra, nem se fala, né? Nem se deve falar, né? Mas, aí quando eu comecei a ler a mensagem do irmão Brana, até no próprio 7º selo, também estava ouvindo o 7º selo, aí parece que daí, ali eu vi esse silêncio de guardar segredo o tempo todo. Né? Parece que eu vi assim, irmão Brana mencionando diversas vezes esse silêncio como realmente guardar um segredo, né? Então, quando eu vi que tinha respaldo na mensagem, né, que o profeta também mostra dessa forma, então foi o motivo que eu comecei a pregar para os irmãos. Comecei fazendo um áudio ali no nosso grupo, né? Temos um grupo de oração que a gente faz um áudio de meditação ali pela manhã, né? Agora tem alguns dias que eu não tenho feito, né? Mas geralmente a gente faz se os irmãos desejarem entrar nesse grupo, pela manhã a gente faz essa meditação e temos ali também para as orações, né? Comecei fazendo um áudio e Deus então deu a inspiração que eu comecei a pregar para os irmãos e alguns cultos. Eu vou iniciar aqui lendo 2 parágrafos da mensagem. Eu vou começar aqui com o 7º selo e depois vou ler também perguntas e respostas sobre Hebreus, segunda parte. Todos os parágrafos que eu vou ler aqui, eu sei que vocês já conhecem, né? Vocês já ouviram em outras ocasiões, mas aqui só para colocar uma base no que eu quero falar. No parágrafo 77 do 7º selo,
o irmão Branham diz assim: agora, o capítulo 8 somente revela a cena do sétimo selo, falando desse sétimo selo, onde nada mais é revelado. Então, aqui só um pensamento, né? Eu entendo que o profeta aqui está mencionando a respeito desse sétimo selo. Ele está dizendo aqui que no capítulo em si, aqui, irmão Cláudio, no capítulo aqui, 8, versículo 1, realmente não tem muita coisa que a gente possa nos basear, porque apenas diz isso, né? E quando se abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Então só aparece isso, né? Então parece que o profeta não tem aqui muita coisa em qual ele possa se firmar sobre isso. Então ele está dizendo, né? Esse sétimo selo é apenas uma cena. Aqui os mais antigos, né? Os mais antigos aqui lembram que antigamente, né? Eles passavam novela na parte da tarde na televisão, e quando estava terminando a novela ali, então aparecia pequenas cenas, e dizia assim, cenas para os próximos capítulos, dizia assim, né? Aí então mostrava um pedacinho de fatos que aconteceria na próxima cena, né? Então, alguns pedaços, né? Para as pessoas mais ou menos terem uma ideia como seria o próximo capítulo, né? Então o irmão Branham está colocando mais ou menos dessa forma, né? Que quando a gente lê aqui o capítulo 8, é uma pequena parte, uma cena do capítulo completo, né? Do acontecimento. Ele diz assim, não é revelado o sétimo selo. Agora não tem nada a ver com o capítulo 7 de Apocalipse. A revelação do sétimo selo é perfeitamente muda. Ele usa essa expressão muda, né? Que entra na parte de ausência de som, mudo, né? E disse, se somente tivermos tempo, tentarei apresentar alguns versículos para lhe mostrar. Aí a parte que eu quero enfatizar. Desde lá de Gênesis, esse sétimo selo é mencionado desde o princípio em Gênesis, esse sétimo selo. Então o que o irmão Branham está dizendo aqui? Está dizendo que o sétimo selo, ele no capítulo ele está mudo, não tem muito o que tu possa dizer dentro do capítulo ali, mas logo em seguida ele diz assim, esse sétimo selo, ele está sendo anunciado desde lá de Gênesis. Então qual é o pensamento? Se eu quero captar, se eu quero compreender aonde é que está a revelação do sétimo selo, então eu tenho que acompanhar o irmão Branham voltando ao Velho Testamento e ver onde é que estão os tipos do Velho Testamento. Não é, irmão Cláudio? Onde é que estão os tipos, né? Eu falei ontem para os irmãos lá em Alvorada, disse, irmãos, talvez vocês vão ficar chocados com algo que eu vou dizer para vocês. Eu acho que falei no culto de quarta-feira. Eu disse assim, quando Jesus disse assim, examinar as escrituras, porque pensais que tem nela a vida eterna, são elas que de mim testificam, é claro que Jesus não está se referindo-se ao Novo Testamento. Por quê? Primeiro, o Novo Testamento está claro que está falando de Jesus, né? Os 4 evangelhos é a história de Jesus. Os milagres que ele fez, as maravilhas, como ele pregou, como ele curou, como libertou os oprimidos. Claro que o evangelho está falando isso. E quando os apóstolos, então, vêm escrevendo as cartas, é o Senhor Jesus Cristo mencionado o tempo todo. Então, quando Jesus disse examinar as Escrituras, ele estava mandando ele examinar o Velho Testamento. Em outras palavras, vocês querem saber quem eu sou? É só vocês lerem a Bíblia de vocês. Quando vocês lerem a Bíblia de vocês só me encontrar lá, eu estou lá. Em outras palavras, é só vocês saberem ler com revelação. Se vocês lerem com revelação, eu vou estar em cada versículo, em cada parte do Velho Testamento, vai estar falando a meu respeito lá, se vocês lerem lá. Então, o que Jesus está falando? Eu, irmão Cláudio, não tenho toda essa habilidade para ler todo o Velho Testamento e ver Jesus em tudo. Mas é falta de habilidade minha, não que ele não esteja, irmão Edgar. Claro que o irmão Branham, sendo profeta, ele conseguia olhar para o Velho Testamento, ele conseguia ver Jesus o tempo todo, né? Ele conseguia ver Cristo em todos os tipos, tá?
E a gente sabe que, só antes de eu ler aqui outro parágrafo aqui, só para dizer isso aqui para os irmãos, a gente sabe que o Velho Testamento para nós hoje, está valendo aqui agora em Colossenses, né? O Velho Testamento para nós ele é sombras, tipos e figura, né? E como eu falei para os irmãos também quarta-feira no culto, olha irmãos, os tipos do Velho Testamento é o seguinte, eles podem tipificar muitas coisas, os tipos. Eu citei, Noé, irmão Branco tipificou Noé já com a noiva, já viram irmão Branco tipificar Noé com a noiva? Por que já viram irmão Branco tipificar Noé com a noiva? Já viram, irmão Diego? Já viram, irmão Cláudio? E naquela referência de antes de cair a primeira gota de chuva, eles já estavam dentro da arca, antes de a primeira bomba cair, já estavam no arrebatamento. Então, irmão Branco tipificou Noé também com a noiva. E dizer para os irmãos, deixar isso aqui claro, porque às vezes a gente vai pregando os tipos, e talvez a gente não se explica bem, talvez fica na mente das pessoas. Noé não era a virginécia. Não era um tipo da virginécia. Quando Noé ressuscitar, o irmão Edgar não vem como virginécia, ele vem como santo do Velho Testamento. Na verdade está lá só no tipo, tipificando as virginécias. E como é tipo, então pode ter no mesmo personagem vários tipos. Também tipificava as virginécias, também viram irmão Branco tipificando Noé também como 144 mil. Como agora na pregação de quarta-feira para os irmãos de Araranguá, eu mostrei para os irmãos que Moisés representa tanto o mensageiro no terceiro êxodo, tirando o povo da terra prometida, mas também no êxodo ele representa o profeta, o mensageiro. Mas na entrada da terra prometida ele já representa as eras da igreja que falharam. Você encontra isso na mensagem assim como foi com Moisés seria contigo. Aí vamos dizer, então Moisés é um tipo das 7 eras que falharam, então Deus tem que levantar um novo ministério de Josué para colocar o povo na terra prometida. Ali vê que o irmão Branco já muda, né? Moisés já está representando a 7 eras e Josué está representando o seu ministério. E aí quando o irmão Branco está lendo o livro de Josué, o dedo do Senhor vem e aponta e mostra para o irmão Branco que aquele ministério era o ministério de irmão Branco. O livro de Josué. E aí depois o profeta pregando as eras da igreja, naquela parte que ele diz ali, pega a caneta, escreva na era de Pérgamo. O irmão Branco diz assim, Josué representa o líder do tempo do fim, que foi comissionado para colocar o povo na terra prometida. E Caleb representa aqueles que se mantêm fiel a Josué. Então eu sei que muitos consideram a noiva como Josué no tipo, o irmão Branco como Moisés e a noiva como Josué, mas quando o irmão Branco está pregando ali, ele mostra que não. Ele mostra que o Josué é o líder do tempo do fim, que é comissionado para colocar o povo na terra prometida, e que a noiva está representada em Caleb. E aí eu preguei uma vez para os irmãos, e até achei chocante na época, quando eu vi que o nome de Caleb significava cão. Claro, mas aí como o Espírito Santo está na cena, né? Para nos guiar, nos dirigir, eu entendi que tipifica cão, não no sentido de ficarão de fora os cães como um animal imundo, mas pela fidelidade que é o cão. Porque o que o profeta está dizendo é aqueles que se mantêm fiel à mensagem de Josué. Então, irmão, se pegar qualquer animal, tu vai ver que o mais leal ao homem realmente é o cão, né? Ele morre no teu lugar. Ele está lá, ele está na casinha dele, está quentinho lá na casinha dele, está chovendo, tu chama ele, irmão, ele se molha todo e vai lá para te atender. Então, nesse sentido, Caleb significa cão, né? Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, só para colocar uma base melhor aqui no que eu estou falando, só vou ler mais esse parágrafo aqui, e sei que vocês também já conhecem. Tá, primeiro, antes de eu ler aqui, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, eu sei que vocês já todos vão saber me responder. Ou vocês vão concordar comigo. Vocês concordam comigo que o 7º selo é a vinda de Jesus? Concordo, né? É a vinda, né? É o mistério da vinda, é o mistério da ida. É o mistério do 7º anjo. Todos os outros mistérios foram abertos debaixo desse 7º selo. Este é o mais notável. O irmão Branco chamou o grande selo, aquele grande selo, né? Amém? Então os irmãos concordam comigo que é a vinda, né? Então aí que nós temos que ter muito cuidado quando nós vamos citar sobre o 7º selo como vinda.
lendo esse parágrafo, eu quero que os irmãos entendam o porquê. Quando formos citarmos o sétimo selo como vinda, nós temos que observar isso aqui que o irmão Brand disse. 240, perguntas e respostas sobre Hebreus, segunda parte. Ele diz assim: então, quando Jesus retorna à terra, Deus abençoe os irmãos, vou deixar os irmãos. Fique à vontade, pode sentar onde os irmãos acharem melhor. Amém. Deus abençoe as crianças também, né? Diz assim, perguntas e respostas sobre Hebreus, segunda parte. Então, quando Jesus retorna à terra, os judeus, os que são eles, os eunucos do templo. E quando Jesus retornar, ele vem com a noiva. Jesus vem 3 vezes. Ele vem a primeira vez para redimir a sua igreja, ele vem a segunda vez para receber a sua igreja, ele vem pela terceira vez com a sua igreja. Aí, irmãos, aqui um pensamento, né? É claro que nós já lemos a mensagem, a gente já sabia que o irmão Branham sempre ensinou dessa forma, que Jesus vem 3 vezes. Mas é claro que Deus sempre tem as ferramentas certas para todo tipo de trabalho, né? Deus tem ferramentas certas para trabalhar. Claro que no meu entendimento, eu li a terceira vinda, o que eu pensava sempre? Dizia, Jesus Cristo vem a terceira vez para introduzir o milênio. Claro, não está errado, porque no final da terceira vinda é a introdução do milênio. Mas a gente perdeu de ver, ou a gente não conseguiu ver naquele período, quantos acontecimentos aconteciam no período da terceira vinda, né? E eu me lembro que todos os acontecimentos que acontecem no período da terceira vinda, irmão Edgar, no meu entendimento, eu atirava tudo para a tribulação. E aí, com apenas um versículo que o irmão Neville leu, claro, ele trouxe muitas explicações, mas com aquele versículo que ele leu, para mim foi o suficiente. Ali eu já consegui compreender claramente, né? Quando chega no final da tribulação, que eles matam Moisés e Elias, e Moisés e Elias sobem ao céu, e aí a Bíblia diz assim, ó, tendo passado o segundo ai, eis que cedo veio o terceiro ai. Claro que para mim ficou claro que não tinha terceiro ai dentro da tribulação. Então assim, se não tem terceiro ai dentro da tribulação, então não tinha Margedon dentro da tribulação, não tinha terceira guerra mundial dentro da tribulação. Assim, a Bíblia diz que nós temos que nos sujeitarmos uns aos outros, né? Estarmos sujeitos. E isso tem uma forma de sujeição. Verdade, eu não tinha pensado nisso, estava errado. E se se sujeitasse a Deus? Vamos rever os conceitos de novo. Você sabe como é que a ciência faz, irmão? Por isso que o irmão diz que a ciência pode alcançar Deus mais rápido que o sistema, né? Como é que a ciência faz? A ciência trabalha com paradigmas, né? Então, ele tem todos os paradigmas da ciência, que é o programa científico. Então, todos os acontecimentos que acontecem estão dentro desse paradigma da ciência. Quando acontece alguma coisa nova na ciência, então o que acontece? Ou eles tentam combinar aquele acontecimento dentro dos paradigmas deles, ou eles desfazem todo o paradigma e começam tudo de novo. Por isso que a ciência avança e os crentes não. Porque nós temos nossos paradigmas, nosso programa, e a gente não quer se sujeitar à evolução da palavra, Deus se evoluindo. A gente não quer fazer isso aí. Fica mais confortável, tu já tem teu programa pronto, porque tu vai mudar, né, irmão Cláudio? Já está prontinho. Tem que mudar tudo de novo. Claro que é estranho, né? E a ciência faz isso. Por exemplo, a figura, assim, a figura que o Einstein tinha como modelo dele era Isaac Newton, né? O Isaac Newton está sentado debaixo do pé de macieira, caiu uma maçã na cabeça dele. Como é que isso aqui caiu? Rapaz, tem uma força que puxa as coisas para baixo, eu vou chamar isso da lei da gravidade. E a ciência ficou um tempo, né, acreditando que a lei da gravidade era uma força que puxava as coisas para baixo. E aí, quando chega o tempo que o discípulo tem que superar o professor, é bravo, né? Aí daqui a pouquinho o Einstein faz uma descoberta, digo, rapaz, o meu ídolo, né, estava errado. Com toda a reverência que ele tinha aquele homem, não existe uma força que puxa as coisas para baixo. Essa gravidade que ele fala, na verdade é uma pressão do universo que empurra as coisas,
né, devido lá o universo ser tipo algo maleável, os pesos dos astros, enfim, faz com que tudo empurre, né, através de uma pressão. O que aconteceu? A ciência desfez todo o paradigma que eles tinham pronto, todo aquele programa da gravidade, e começaram tudo de novo lá com a lei da relatividade que o Einstein fez. Só que nós crentes, às vezes, nós não queremos nos sujeitar a isso, né? O nosso programa está tão bonito, está tão pronto, que a gente quer deixar como está. E não pode, né? A gente não pode deixar como está. O que a gente tem que fazer? Nós temos que nos sujeitarmos a Deus. Não está certo? Vamos começar tudo de novo. Amém. Os irmãos são felizes? Então, graças a Deus, né, que quando o Espírito Santo nos mostrou isso, e quantos tesouros, né, irmãos, aqui, honestamente, os que ouviram o irmão Neville pregando, os que, né, na continuação, o irmão Ricardo também falou muito a respeito também do assunto, e outros pregadores falaram. Irmão, nós não fomos muito abençoados com tanta coisa que Deus nos trouxe? Fomos, né, irmão Cláudio? Muito abençoado. Por quê? Porque nós nos sujeitamos. E aí eu me lembro de um testemunho, que uma vez eu estava na casa de um casal de idosos, uma cidadezinha lá do interior. E aí estava o pastor Nirto lá com nós lá, e esse casal estava de aniversário. E aí eu disse, pastor, vamos aproveitar que estamos ali, né, para o evangelismo, vai ter bastante pessoas. Então o senhor lê uma escritura, fala uma palavra lá para os irmãos. Não, pode deixar que eu vou falar. Isso bastante tempo atrás. Aí o pastor Nirto leu uma escritura e começou a falar de espantalho. Eu fiquei até pensando assim, espantalho? Mas quando ele foi falando, irmão, que coisa interessante, né? Como a gente aprende, né? Ele começou a falar, né? Sobre o espantalho na plantação, mostrou Jesus Cristo como o primeiro espantalho, exatamente com os braços abertos, né? E mostrando para que serviu o espantalho. O espantalho serve para espantar os pássaros da plantação. E que se os pássaros tivessem um pouquinho de entendimento e vencesse o espantalho, eles descobririam uma lavoura de alimento para eles se alimentarem, né? Não é verdade? E o que acontece? Por que pessoas perdem coisas boas assim? Pessoas perdem coisas boas assim porque alguém vem e levanta um espantalho e aquilo espanta as pessoas, priva as pessoas de se alimentar de tanta coisa boa que nós temos guardado aqui, que não foi inventado, que estava na mensagem, estava na Bíblia o tempo todo. Não é verdade, irmão Edgar? Eu me lembro assim, eu não vou dizer que eu fiquei com mágoa, né? Eu tive um certo sentimento, não mágoa, porque também todo mundo tem o tempo de Deus, né? Mas eu tinha um sentimento comigo, que quando o Martins veio a primeira vez na Barreto, ali para trazer a mensagem para os irmãos, alguém foi lá em casa e levantou um espantalho para minha mãe. Mas eu disse, pelo amor de Deus, a senhora vigia. Está vindo um estrangeiro aí que vai colocar o pastor Gil no banco e tá. Ficamos tudo com medo, eriçado. Eu tinha 14 anos nessa época. Foi 99, 98 que o irmão Martins veio, né? Que, né, 14, 15, 16, 17. Fiquei 3 anos privado de poder receber essa mensagem tão maravilhosa, porque alguém resolveu levantar um espantalho. Coisa triste isso, né? Esse tipo de coisa, irmão Cláudio, caracteriza exatamente o que Jesus disse. Não entram e ainda se colocam na porta para que outros não possam entrar, né? Tu não quer entrar, irmão? Não, faz favor, irmão, sai da porta. Não atrapalha. Por isso que Jesus disse, aquele que comigo não ajunta, espalha. Né? Acaba espalhando, né? Ficamos tanto tempo privado, né? Mas graças a Deus que, amém, Deus é um Deus rico em misericórdia, e no tempo certo, o irmão Branco pregou a mensagem de alimento espiritual ao seu devido tempo. Bem-aventurados os servos, bem-aventurado o mordomo fiel, mordomo é aquele que tem um cargo maior. Bem-aventurado aquele mordomo fiel, que quando o seu senhor voltar, ele estará dando alimento ao seu devido tempo aos seus servos. Graças a Deus, Deus nos enviou um mordomo, um verdadeiro administrador da obra do Senhor. E ele, no tempo certo, deu alimento para a igreja. E quando ele recebeu a comissão de sair para o evangelismo, ele teve aquela visão que Deus disse: retorne para Jeffersonville e armazene alimento para o povo. Amém, Jesus.
E hoje está aí o alimento sendo distribuído outra vez. E nós estamos aqui, né, irmãos? Vamos lá, vamos. Se Deus tem nos colocado como pequenos mordomos, tem um mordomo maior, vou colocar nessa situação, pequenos mordomos, que Deus ajude que esses mordomos do tempo, agora do fim, realmente, quando o Senhor encontrar e chegar, encontre eles alimentando o povo para alimento da hora, né? Não guardando mensagem na gaveta, né? Realmente alimentando o povo com a mensagem da hora, né? Amém. Graças a Deus. Eu fui muito abençoado com esses assuntos, continuo sendo abençoado. Vocês foram abençoados? Amém. Aí a parte que eu quero pegar aqui, como estou falando sobre o sétimo selo, diz assim, vê, é exatamente, então é tudo uma grande e perfeita vinda. Então, quando se trata da terceira vinda, o que nós temos que compreender? Que as três vindas, na verdade, é uma única e perfeita vinda, e esta vinda ela está dividida em três partes. É exatamente, mais ou menos, como eu preguei uma vez sobre o julgamento, e falei para os irmãos que o julgamento, irmão Cláudio, é um julgamento só. Só que esse julgamento ele também está dividido em parte, né? Vocês sabiam que hoje, aqui, agora, nesse momento, estamos em um tribunal? Isso aqui é um tribunal de Deus? Estamos sendo julgados pela palavra. A palavra está julgando. Só que esse julgamento é um julgamento com misericórdia. Né? Quando Deus nos julga, nós nos examinamos a nós mesmos, irmão Edgar, com a palavra da ceia. Então, ao nos examinar, nós corrigimos, aí nós não somos condenados com o mundo, estamos em um tribunal aqui. A terceira vinda também é um tribunal, é um julgamento. É o julgamento das nações, é a recompensa das virgens nécia, então ali também vai ter um julgamento. Claro, que eu também compreendo que também na terceira vinda, também tem misericórdia. Por que tem misericórdia na terceira vinda? Porque ali, pessoas das nações vão ter oportunidade de poder entrar para conhecer o Senhor no período do milênio. E quando chega lá no final, no trono branco, embora sim representa o trono branco, é claro que coloca medo em qualquer um, trono branco, ninguém quer encarar Deus como juiz, né? Eu quero ele como meu advogado, né? Eu não quero encarar Deus como juiz. Vocês lembram daquela história que o Mombrana conta? Aquela carroça saiu correndo. E a carroça saiu correndo e a mulher desesperada gritando, meu bebê está na carroça, meu bebê está na carroça. E lá na frente o precipício, né? Que ele montou no cavalo e saiu atrás. Saiu atrás, conseguiu pular em cima dos cavalos, puxou as rédeas, quase no finalzinho, já perto de cair no precipício, o homem salvou aquela criança. Passou o tempo. Aquela criança cresceu, ficou meio um guri rebelde, e se inclinou para a parte de bebedice, de droga, virou um marginal. Acabou matando um homem. Foi para o tribunal. Chegou no tribunal, a sentença dele era a morte, né? Foi num dos estados dos Estados Unidos que era a pena de morte. E aí, quando aquele menino viu quem era o juiz, se levantou no tribunal, quais são as suas últimas palavras? Seu juiz, pelo amor de Deus, seu juiz. Um dia eu era criança, eu estava na carroça, e o senhor foi com o seu cavalo atrás de mim, e o senhor me salvou de eu morrer. Me salva mais uma vez. O José se levantou, rapaz, eu para ti. Aquela vez eu fui teu salvador. Hoje eu sou teu juiz te condenando. É claro que a gente... Deus ajude, né, Mondigar? Então lá ele foi lá foi diferente, né? Eu estava como juiz, né, naquela ocasião. Mas mesmo assim, ainda a gente sabe, pela revelação da mensagem, que quando chegar no grande trono branco, também tem misericórdia. Porque Daniel disse da ressurreição, muitos ressuscitarão naqueles dias, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Então não está falando da ressurreição dos santos do rapto. Está falando da última ressurreição, porque divide, né? Uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna. Bom, também a gente hoje compreende o que eles vão ter. Eu lia, cria, mas não compreendia. Vamos dizer assim, ó, eles não terão vida eterna. Eles serão participantes da vida eterna. Como que pode ser isso? Eles não ter vida eterna e ser participantes da vida eterna.
Viu, irmãos? Por isso que eu digo, quando Deus abre um lequezinho, tu consegue dar uma espiadinha, tu vê o plano completo, né? Quando nós compreendemos em que estado está Moisés e Elias, digamos, irmão Cláudio, que nunca eles retornem outra vez, digamos assim, que eles fiquem para sempre na sétima dimensão, eles nunca morrerão, embora não estão no corpo glorificado, porque estão sendo participantes da vida eterna da sétima dimensão. É o que aqueles salvos do trono branco eles vão ter. Eles vão ser participantes. Eles não vão ser como a noiva, mas porque eles vão estar como se fosse na sétima dimensão, na atmosfera da vida eterna, eles vivem disso. Aí eu compreendi perfeitamente o que o irmão Branham separou. Não terão vida eterna, serão participantes da vida eterna. Amém. Glória a Deus. E quando nós compreendemos Moisés e Elias, nós compreendemos também Adão lá no princípio, como eu preguei para os irmãos aqui, né? Como é que Adão estava, em que estágio que ele estava, por que ele morreu, né? Vocês continuam felizes, irmãos? Tá. Até aqui está tudo tranquilo, né? Se seguir um pouquinho mais adiante, eu tenho bastante coisa anotada, isso aqui não vou conseguir falar tudo, mas eu vou conforme Deus vai me dirigindo, né? O dono da obra é Jesus, e vocês têm que se alimentar da palavra. Então, deixa eu colocar aqui alguns tipos do Velho Testamento desse sétimo selo. Então nós temos que voltar ao Velho Testamento, se nós queremos compreender o sétimo selo, e ver aqui algumas figuras, alguns tipos. Por exemplo, nessa questão do silêncio, tem aqui um personagem aqui que eu já vi vários pregadores pregando, isso aqui é real, né? Nós temos o rei Nabucodonosor, que teve um sonho, acordou, não lembrou do sonho, mandou chamar todos os magos ali do reino, e ninguém conseguia compreender. Mas rei, fala alguma coisa. Não temos, em outras palavras, não temos no que nos firmar. Fala alguma coisa para a gente poder contar o teu sonho. Não. Eu não lembro do sonho, vocês vão ter que lembrar do sonho, me contar o sonho, e vocês vão ter que interpretar o sonho para mim. E o rei ficou tão indignado que todos morreriam, né? E aí então manda chamar o profeta Daniel, e todo mundo sabe aqui que o livro do profeta Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento, o nome diz que é o Apocalipse do Velho Testamento, e aqui estava o que acontecendo? O sétimo selo de Daniel. Era um silêncio, era um segredo. Então Daniel, sendo profeta, teve que ir lá na mente do rei, captar o sonho. Ele capta o sonho da mente do rei, e traz a revelação que estava escondido na parte de trás da mente do rei. Quantos já leram isso na mensagem, claro, assim como eu estou dizendo? Lembra qual mensagem que isso está claro? E eu vou dizer para os irmãos, para os que não leram. Irmão, quando tu lê a mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, está claro. Olha como é que o irmão Branham diz. Sobre aquele nosso sétimo selo, o Senhor não deixou nós saber, e eu acho que isso é uma boa coisa, porque se trata-se da sua vinda, é uma coisa boa que as pessoas não saibam, mas nesta manhã, vocês vão descobrir o que estava na mente de Deus. Gente, o tipo perfeito ali, o mensageiro tipo Daniel, indo na mente do rei, diz: agora eu vou dizer para vocês o que é. E ali também, irmão Cláudio, ele traz o mistério tríplice do sétimo selo. Porque o mistério tríplice pode ser, assim, alarido, voz e arcanjo, trombeta de Deus, perfeito. Também pode ser tudo que Deus era se fazia-se em Cristo, tudo que Cristo era se fazia-se na sua igreja, e a sua igreja no reino restaurado, porque também é o mistério tríplice do que estava na mente de Deus. E o profeta está falando do sétimo selo. Amém, Jesus? Ele vem e traz a revelação ali, né? E livrou o povo da morte, né? Então, quando o livro é aberto, João não precisa mais chorar, porque, né, não estão mais todos perdidos, né? Outro tipo aqui, vamos pegar o tipo de Noé. Aí aqui o tipo de Noé fica mais assim contundente, porque o profeta usa esse personagem Noé numa outra situação. Quando nós estamos lendo a mensagem Almas Encarceradas hoje, o que nós encontramos? Que o irmão Branham pega os grandes dispenseiros, né? Os profetas, aqueles que abriram uma dispensação
E ele mostra que todos eles tiveram 3 puxadas no seu ministério, para trazer agora o ministério dele e as suas 3 puxadas do seu ministério. Tá. Aí quando ele pega Noé, vocês lembram que ele pegou Noé e colocou assim: Noé pregou, falou, teve som, durante 120 anos. E depois, mais tarde, o apóstolo Pedro chama ele de o pregoeiro da justiça. Pregou durante 120 anos. O profeta diz, quando ele estava pregando, aquilo era a sua primeira puxada. Quando chegou no tempo de ele construir a arca, agora, irmão, ele estava... O que o Noé estava fazendo na sua segunda puxada, construindo a arca? Ele estava expressando a sua fé, aquilo que ele cria. Os irmãos compreendem isso. Uma ele falou do dilúvio, e a outra agora é expressar o que ele crê. Ó, eu creio tanto, que eu estou fazendo aqui uma arca para mim, para minha família. Não estou falando qualquer coisa. Coisa triste, né? Um homem pregar e nem ele crendo no que ele está pregando. Só pregar porque ele tem que pregar uma mensagem. Ou pregar aquilo só para segurar a pessoa. Ah, porque se eu não pregar, os irmãos vão sair daqui, eu sei que eles creem nisso. Coisa triste, né? Isso é hipocrisia. Eu prefiro que não pregue, então. A pregação tem que ser convicção. Está convicto daquilo. Paulo não disse isso? Cri, por isso falei. Então, para te falar, tu tem que crer. E aí o Noé falou, creu e expressou a fé dele. Eu vou mostrar para vocês como eu creio de fato. Foi lá e construiu a arca. Segunda puxada. Bom, quando chega na terceira puxada, vocês sabem. Noé entra para dentro da arca com a família, fecha-se a porta. E o que acontece, irmão Cláudio? Silêncio. Não teve mais pregação nenhuma. Noé dentro da arca naqueles 7 dias era um sinal, que era a terceira puxada de Noé, que também, vê como está tudo interligado? Também era uma pregação para os perdidos. Vem cá, a terceira puxada do ministério de Mão Brana, ela está dividida em 3 partes. A abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, que tornou a Bíblia nova para nós. O poder sobrenatural do esquilo, do peixe, do sermamento, enfim. Terceiro, pregação aos perdidos. Agora, irmãos, na verdade, isso é uma coisa para vocês. Na verdade, é que a gente fala muito, né? A gente tem esse problema de querer explicar tudo, né? Acho que está no ser humano isso. Na verdade, irmãos, o irmão Brana não deveria, irmão Cláudio, revelar nenhuma das puxadas dele. Não era só a terceira que ia fazer um segredo. Sabia que as 3 era para ele ter mantido segredo? É só ler a mensagem, né? Eu tenho aqui os parágrafos, não vai dar tempo de eu ler aqui da mensagem, o véu interior. O anjo vem e ensina ele a pescar. Então o ministério vai ser assim, tu vai tirar a linha, aí tu vai dar uma pequena puxadinha, a pequena puxadinha vai atrair os peixinhos pequenos. Quando os peixinhos pequenos estiver ali, que era a cura, tu vai dar uma segunda puxada, os pequenos vão se mover, vai atrair a atenção da truta arco-íris. E aqui na mensagem, aqui a visão do anjo, ele fala claramente que é a truta arco-íris. E a gente sabe que a truta arco-íris tem um significado. O irmão Brando diz que as cores do arco-íris representam as 7 eras da igreja. Por isso que tinha que ser uma truta arco-íris na pescaria, né? Era um tipo da noiva já ali, que ela é pescada pela terceira puxada. Não foi as curas do irmão Brana que te trouxe, irmão. A cura do irmão Brana alimentou o ministério, tipo de Telly Osborne, do Soares, teve conhecimento, que não reproduziu a mensagem do dia. O que nos puxou para fora foi a revelação da palavra. E eu tenho certeza que vocês aqui sentados, se vocês nunca fossem curados na vida, vocês continuariam crendo em Deus. Porque, irmão, tu é uma truta arco-íris.
Tu é tirado das águas do mundo pela terceira puxada. A palavra revelada para ti. Isso que nos puxa para fora, né? Seja das águas do mundanismo e das águas do sistema, né? É o que nos puxa para fora. Mas aí o anjo diz, não conta, você pode ler, não conta nada. Tá? Mombrana está pescando, na visão. E aí começa aquele monte de ministros pescando. Aí começa a bajulação. Irmão, o espírito de bajulação é um perigo, irmão. Perigo o espírito de bajulação. Eu vi homens que eram simples, perder a simplicidade porque o povo bajulou eles. Foi inchando, né? Foram ficando inchado com a bajulação. Daqui a pouquinho ficaram inacessível. O povo não consegue mais ter acesso a eles, de tão grande que são. Principalmente aquele povinho mais, tipo nós assim, né? Com pouco dinheiro, né? Ou nossas pessoas, vamos perdoar-se, mais medíocres, né? Esse não tem acesso mesmo. Ele fica inacessível. E aí tu vai falar com eles, não, mas o irmão Brana, irmão, ministério de profeta é diferente de ministério pastoral. Ministério de profeta é aquilo mesmo, entregar o recado e sair do meio do povo. Trabalho pastoral, procure saber o estado do teu rebanho. Coloque o teu coração sobre as tuas ovelhas. É o que está escrito em Provérbios, não é? Não quer ter acesso às pessoas, tem problema em ter acesso a pessoas, não seja pastor, faz qualquer outra coisa. É? Ou o que é? A pastora é só a glória do púlpito? Não, senhor, deixa isso para os ministros, né? O pastor está no meio do rebanho. Mas o problema é que a bajulação, né? Claro que Mombrana, ele conta esse testemunho do seu fracasso. Porque Mombrana era um profeta das Escrituras. E nenhum fracasso dos profetas das Escrituras foi tirado, irmão. Todos são registrados, Mombrana também registrou o fracasso dele. E aí eles começaram a me falar, eu sei pescar. Eu faço assim, eu faço assado. Começou a ensinar. Minha mão vibra, muda de cor, eu pego na mão da pessoa, acontece assim. O que começou a trazer? Vamos lá, vou ver se eu consigo falar a palavra aqui. Misticismo, é isso, né? É isso aí, uma coisa mística. Deus não queria que as pessoas recebessem a mensagem como uma coisa mística, mãos vibrando. Isso era uma coisa para o profeta. Claro, tem personificador. O que Deus queria? Irmão, o Evangelho de Jesus Cristo é baseado na fé, irmão Edgar. Claro que lá no início nos encantou também essas coisas, né? Ou a mão do irmão Brano. Hoje, minha mente é um pouquinho diferente. Irmão, a obra de Deus é obra de fé. Tanto que isso era para ele guardar um segredo. Isso é para ti saber. Não para estar contando para os outros. Amém. Era um segredo dele. E aí as pessoas vinham através de coisas místicas. Tem um homem que a mão dele troca de cor. Não era fé, irmão Cláudio. E o anjo disse, faça com que o povo creia. O anjo reprovava aquela fila que o Mombrana fazia de oração, para saber orando, não faz. Não, prega, faz eles crerem na palavra. A segunda puxada foi a mesma coisa. Aí quando foi a terceira, o Mombrana entendeu, né? Aí veio essas visões tudo. Entendeu? Não pode, não faz diferente. Não é assim. Vocês estão felizes? Pai, uma hora está passando rápido. Você pega aqui mais um personagem. Você consegue compreender aqui perfeito, né? O sétimo selo silencioso nesses 7 dias da arca, né? Não houve nada, não houve uma pregação, não houve nada. Não aconteceu nada. Não tem nenhum registro na Bíblia comentando o que aconteceu durante esses 7 dias, né? Eles entram na arca, né? Agora, irmãos, esse tipo aqui, claro que eu sei que você vai pegar esse tipo, mas é o tipo, né? Não estou falando da pessoa, é o tipo. Vou pegar aqui o Sansão. Eu sempre, na minha mente carnal, humana, eu sempre tinha assim, uma bronca com o Sansão, né? Mas ele aparece na galeria dos heróis da fé, não aparece? Paulo fala dele, né? E não fala da coisa ruim dele, né? Fala as coisas boas, né? Mas eu sempre tinha, assim, a mente carnal, um pouco de... a cabeça de Sansão, né? Com tanta menina judia, foi lá pegar uma filisteia, né?
Pensamento, né? E era super errado ali para Israel, né? Casar fora da nação, né? Mas o que acontece? O Sansão tipificava também a Cristo, contrariando todo o costume judaico e tomando uma esposa dentre os gentios para o seu nome. Então, até os erros deles ali tinham um significado, um tipo. Deus tinha que mostrar algo, né? Os pais não entendiam, os ortodoxos judeus não entendiam. A igreja primitiva custou a compreender quando o evangelho se voltou aos gentios. Preguei no outro culto aqui, fizeram reunião para saber o que Paulo está fazendo pregando para os gentios. Mas eles não sabiam que o nosso Sansão já estava apaixonado, né, por uma gentia. Que encantou os olhos de Sansão, uma gentia. Amém, Jesus? Bom, e aí o quadro de Sansão. Quando Sansão está indo para fazer o pacto de noivado com os pais, que naquele tempo os pais iam junto para programar o casamento, que ele está indo, ele encontra um leão no caminho. O que isso está caracterizando? Quando o Senhor Jesus Cristo desceu para escolher uma esposa, para fazer um pacto com a sua esposa, ele encontra um leão chamado pecado, morte, o império de Satanás, a morte. Porque Jesus é o leão da tribo de Judá, mas Satanás anda ao derredor como leão procurando que ele possa tragar. Na cruz do Calvário, Jesus enfrenta esse leão. E Jesus mata o leão, matou a morte, tirou a força da morte. O último aguilhão, o último poder da morte, ele tirou. Então a morte pode matar teu corpo, mas não pode te manter na sepultura. Aleluia! E a morte hoje só pode fazer tu trocar o teu lugar de morada. Ela perdeu a sua força, aquele império da morte que Satanás tinha, o mato está sob meu controle. Acabou! O Senhor vem, vence a morte e matou a morte. Na sua primeira vinda, quando ele vai visitar sua esposa. Amém. Glória a Deus. Quando ele vai da segunda vez, descendo da sua segunda vinda, gente, isso é claro. Aleluia. Ele encontra aquele mesmo leão morto, e ali tem um favo de mel dentro daquele leão. E ele pega aquele favo de mel, come aquele favo de mel, e chega e traz o seu sétimo selo. É o seguinte, gente, eu tenho um enigma aqui para vocês. E ele conta o enigma. E a única que sabia do enigma contado pela boca de Sansão era a sua esposa. Ele contou para ela. O que ele está fazendo? Revelando o seu sétimo selo. Amém. Vocês estão felizes? E é claro, descer aqui um pouco, ser um pouquinho rudimentar, né? Descer um pouquinho do rudimentar. Tem outra coisa interessante que eu quero que vocês pensem nisso. Tem dois pequenos rudimentos importantíssimos debaixo do sétimo selo. Uma vez eu preguei isso aqui em Canoas, muito tempo atrás, eu preguei aqui em Canoas, aqui, o que vocês sabem? Eu vou perguntar, mas eu sei que vocês sabem. O que representa o mel? Hã? Pela mensagem. Hã? Vou lembrar um testemunho para vocês. Lembra daquela caixa de pedra? A água era a palavra que limpava, mas a água corria de novo, faltava alguma coisa. Hã? O amor. O mel representava o amor de Deus ser derramado na caixa para betumar, e aí a água entrava e não saía mais. Lembra disso? Testemunho? Aquela irmã teve um sonho. O irmão Branco tinha um sonho que tinha uma caixa no alto lá de pedra, e vinha a água, entrava e tirava toda a sujeira para fora, mas logo ela esvaziava de novo. Daí o irmão Branco chegou para ela no sonho e disse: irmã, coloca mel. Quando ela colocou mel dentro da caixa, o mel betumou as frisuras da caixa. Aí quando veio a água, limpou, a água permaneceu dentro da caixa. O irmão Branco disse para a irmã: a caixa é a sua confissão, a senhora, a pedra, né? A sua confissão. A água é a palavra que vem para limpar a sujeira. Mas se não tiver o amor de Deus, irmão, ninguém retém as águas da palavra.
qualquer outro tipo de sentimento, bronca, mágoa, raiva de amargura, implicância, ninguém vai reter, irmão. Ninguém vai reter a palavra da situação. Aleluia. Porque a água é o Espírito Santo, é a palavra. O Espírito Santo não é compatível a esse tipo de sentimento. O Espírito Santo é compatível ao amor perfeito de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Outro pontinho. Quando o irmão Branham fala a respeito do poder sobrenatural, que é sétimo selo também, da criação dos esquilos. Vocês aí me lembrem. Qual é a escritura que o irmão Branham estava pensando? São Marcos 11, 23. Que se tu crer de todo teu coração e não duvidar, tu tiver fé, tu pode pedir que essa montanha saia daqui e se coloque do outro lado. Era nisso que o irmão estava pensando. E nessa mesma escritura, mais para baixo, diz assim, ó. E todas as vezes que tu orar, se tu te lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, perdoa-o. Já na 70 vezes 7. Já é sempre que tu orar. Então temos duas coisinhas aqui, irmão Degar, debaixo do sétimo selo. Amor e perdão. Sem essas duas coisinhas, ninguém estará no sétimo selo. Só saberemos do sétimo selo e não estaremos no sétimo selo. Compreenderemos o sétimo selo e não teremos o sétimo selo. E eu preguei agora há pouco tempo uma mensagem. É saber ou ter? É ter, né? Amém. Deus está nos ensinando, mas nós queremos ter, né, irmão Cláudio? Amém. Então não se esqueçam disso. Vocês estão felizes? Amém. Olha como esse Sansão aqui, com toda a tortura dele, que representação, né? Aleluia, ele vem. Irmão, a hora está bem adiantada. Eu vou ler uns tipos no Novo Testamento aqui, e nós vamos ter outras quinzenas. Se não tiver, depois lá na ceia, lá algumas coisas vão acontecer por lá, que não souber aqui, vão saber lá, né? Amen. São Lucas, capítulo 1, e versículo 8 em diante. Deixa eu dizer outra coisa para os irmãos. É São Lucas, capítulo 1, do 8 em diante. Deixa eu dizer outra coisa para os irmãos. Outra coisa que na leitura aqui nós temos que compreender. Não, tu tem que compreender uma coisa, que o ministério do mensageiro faz parte desse sétimo selo. Ministério? Por isso, irmão, que as pessoas dizem, o mundo denominacional, mas que eu lembrando que eu não ouvi falar dele. É um dos tropeços. As pessoas tropeçam porque nunca ouviram falar de William Branham. Não está na Bíblia o nome desse homem. Porque o ministério do sétimo anjo também torna-se um segredo, um silêncio. O Cláudio? Olha aqui como é. Aconteceu que enquanto ele exercia o sacerdócio, Zacarias, né, o pai do João Batista, perante Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe por sorte queimar incenso e entrar no templo do Senhor. E toda a multidão do povo estava orando lá de fora, à hora do incenso. E ali lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias ouviu, ficou perturbado, e o medo caiu sobre ele. Mas o anjo lhe disse, não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, a tua esposa Elizabeth te dará um filho, e tu chamarás o seu nome de João. E tu terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande à vista do Senhor, e ele não beberá vinho nem bebida forte, e ele será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e no poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, dos desobedientes à prudência, dos justos, a fim de se tornar pronto um povo preparado para o Senhor. E Zacarias disse ao anjo, como eu saberei isto, porque eu sou um homem velho e minha esposa avançada de idade? E respondendo o anjo disse, eu sou Gabriel, o anjo de Deus, não visto por 2000 anos, glória a Deus, que permaneça na presença de Deus, e sou enviado para te falar e para mostrar estas alegrias de notícias. Eis que tu ficará mudo e não poderá falar até o dia em que se cumprir
Sétimo selo perfeito, irmão, na vida do mensageiro da primeira vinda. Não vai dizer nada. Vai ficar mudo. Só vai conseguir falar quando se cumprir. Então nós temos um período do sétimo selo pregado e temos um período do sétimo selo cumprido. Amém? Então, enquanto não se cumprir, tu vai ficar quietinho. Ninguém vai saber o que aconteceu aqui agora. Glória a Deus. Também aqui em São Lucas também, capítulo 2, vou ler duas partes aqui, o capítulo 2, versículo 16 ao 19, diz assim: E eles foram apressadamente e acharam Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. E vendo eles, fizeram saber a palavra que foi contada sobre essa criança. E todos os que ouviram se maravilhavam das coisas que foram contadas pelos pastores. Mas Maria guardava todas essas coisas, meditando em seu coração. A Maria guardava isso como segredo para ela, né? Olhava, todo mundo comentando. Ela realmente sabia o que tinha acontecido, estava guardadinha. Não podia dizer, não era hora ainda, né? Não era tempo de cumprimento. Amém, Jesus? Aqui no 2 e 49 e 51. E ele disse: Por que procuras por mim? Não sabeis que eu devo estar sobre os negócios de meu pai? E eles não entenderam as palavras que ele dissera. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, mas a sua mãe guardava todos esses dizeres no seu coração. Perfeitamente, sétimo selo na primeira vinda. Agora, irmãos, eu sei que eu vou ter que encerrar ali, eu tinha alguns parágrafos que eu queria ler para os irmãos, mas deixa eu dizer isso para vocês aqui, interessante. Sabe qual é a parte boa de receber a revelação desse sétimo selo do teu coração? É essa aqui. Tu pode não saber explicar o que tu recebeu. Alguém te pergunta, me explica para mim então. Não sabe nem por onde tu vai começar. Mas lá dentro tu tá em chama, né? Tu sabe o que tem ali. Tá. E aí, irmão, quando tu te encontra com outro que também está debaixo desse mistério do sétimo selo, assim, parece que todo mundo fala junto, sem uma ordem cronológica do assunto, mas parece que estamos todos se entendendo, né? Porque tem uma coisa, irmão, que testifica. Tem uma coisa que testifica. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês do que eu estou falando. O que testifica? A Maria estava com o sétimo selo nela. Amém? Vocês creem? Amém. A Isabel estava com o sétimo selo nela. Gente, quando essas duas se encontraram, que Pentecoste! Ninguém explicou nada. Aleluia! Daqui a pouco o menino lá foi cheio de Espírito Santo. Começou a pular lá dentro da barriga da Isabel. O que está acontecendo? Não sei. Ô, irmão, como o sétimo selo traz um avivamento na noiva de Cristo. Quando se encontramos e falamos dessas coisas, algo se move dentro de ti, algo se move dentro de mim. Aleluia! Há uma vibração. Parece que não sabemos se entender direito, se explicar direito, mas algo acontece com nós. Glória a Deus. Aleluia. Esse mistério não é uma história, é uma vida, é algo vivo dentro de nós, não é só uma explicação. Não é só uma coisa contada, uma repetição de parágrafo. É uma vida que flui dentro de nós, que nos dá força quando nós ouvimos essas coisas. Sai disso que Jesus, eu quero ser mais fiel, eu quero ser melhor, Senhor. Sai desse culto melhor cristão. Glória a Deus. Vamos colocar de em pé. Que encerrou minha hora aqui. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Senhor Jesus. Nós estamos tão felizes, Senhor,
Eu não entendia quando teu profeta disse: eu já estive em lugares celestiais e eu nunca mais quis sair dali. Quando o Senhor nos coloca, nós, nesses lugares celestiais, por meio da sua palavra, que desejo, Senhor, de ficar apenas nesses lugares celestiais, desfrutando dessas bênçãos, amém, que o Senhor tem nos trazido. E é claro, Senhor, que amanhã estaremos ali fora, nas batalhas, enfrentando o inimigo, mas amanhã nós enfrentaremos ele diferente. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! A tua palavra diz que o Senhor triunfou sobre a morte. E o triunfo não é o momento da vitória. O triunfo é quando aquele general romano recebeu o triunfo e ali era exibido a sua vitória. Ele passava na frente, carruagem vinha atrás dele, os seus inimigos amarrados como testemunho da sua vitória. O Senhor triunfou sobre a morte. A morte tornou-se uma escrava para o teu povo. Aleluia! E o Senhor passa diante de nós triunfante, como poderoso conquistador, carruagens da eternidade lhe acompanhando, os seus inimigos todos debaixo dos seus pés. Oh, glória a Deus, aleluia! E essa igreja hoje em batalha, Senhor, está se encaminhando para o seu triunfo também. E quando terminar o seu triunfo, aleluia, ela reinará para sempre, colocará os seus pés sobre os reis da terra. Oh, glória a Deus. Nos despede desse momento, Senhor, mas nunca da tua presença. E que esse sétimo selo seja essa vida de Cristo em nossos corações. Amém, aleluia, como uma chama que arde. Obrigado por cada irmão que veio, Senhor. Cada um que veio movido pelo Teu Espírito Santo. E eles não foram frustrados. Aqui havia uma mesa posta para nós. E o Senhor nos alimentou. Aleluia, com o pão da vida que é a Tua palavra. No nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro e te agradeço. Amém. Deus abençoe. Amém. Até daqui a 15 dias, se Jesus tardar em vir. Os irmãos podem sair na ordem. Se cumprimente ali fora, ali, saúde. Oh, Church of the Living God, don't you want to see something real?